Bom dia, doutor Bruno. Bom dia, Mauro. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente aí. O que é exatamente o Janeiro Branco? Por que que esse mês foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde para cuidar da saúde mental? Então, na verdade, o Janeiro Branco, ele foi uma campanha que foi desenvolvida inicialmente em 2014 por um grupo de psicólogos aqui de Minas, de Uberlândia, onde eles saíram na rua e começaram a fazer uma espécie de palestras assim com as pessoas. Olha, você sabe o que é saúde mental? Sua saúde mental é boa? Enfim, algo que começou meio informal, abordando as pessoas na rua, como se fosse não, na verdade, uma educação para as pessoas acerca da saúde mental. O foco principal seria a psicoeducação, ou seja, orientar as pessoas o que realmente é a saúde mental. E esse movimento que começou em Uberlândia foi ganhando corpo e hoje acabou abrangendo aí o Brasil todo e até alguns outros países aí que aderiram o Janeiro Branco. Muito bem, a gente está conversando agora aqui com o Dr. Bruno Brandão, médico psiquiatra. Agora, a gente sabe, né, doutor Bruno, que durante a pandemia, esse isolamento social, a gente não poder encontrar os amigos, a gente não poder abraçar as pessoas que a gente gosta, também trouxe aqui muitos sentimentos contraditórios, né? Muita ansiedade, muita depressão. A gente pode dizer, sim, né, que na pandemia a saúde mental dos brasileiros, de muita gente, ficou mais sensível e mais prejudicada. A gente tem que se preocupar com isso? Com certeza, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso sim, porque a gente sabe que a pandemia ela trouxe, na verdade, três situações, né? A primeira delas é aquela situação onde o sujeito já tem uma vulnerabilidade mental, ou seja, ele já tem um sofrimento psíquico, ele já faz um acompanhamento médico, ele já tem um transtorno mental. Então, esse paciente teve o seu transtorno, de um modo geral, agravado por diversos fatores, seja por diminuição do acesso a diminuição da oferta de serviços de saúde, porque o foco é saúde mental, porque o foco agora virou realmente tratar as infecções, enfim, conter a pandemia, e de uma certa forma a saúde mental foi deixada de lado. Aqueles pacientes que nunca tiveram contato com a saúde mental, muitas vezes eles estão desenvolvendo algum transtorno. Então, paciente que não tinha transtorno estão desenvolvendo transtorno, e paciente que já tinha algum transtorno, de um modo geral, eles estão tendo seu quadro agravado, esse transtorno piorado. E que tipo de transtornos são esses? Olha, Mauro, aí são diversos, tá? A gente tem principalmente os transtornos depressivos, os transtornos ansiosos, aumentou demais a questão de ingestão de álcool e drogas, principalmente as drogas depressoras do sistema nervoso central, que são aquelas drogas que, entre aspas, a gente poderia dizer que são drogas que acalmam, né? Mas ela cobra um preço muito caro depois. Então, as drogas, de um modo geral, as drogas depressoras do sistema nervoso central, álcool, maconha, enfim, a gente teve sim um aumento significativo na gestão dessas substâncias. De uma certa forma, até, entre aspas também, as pessoas, de uma certa forma, usando essas substâncias para até tratar, talvez, entre aspas, né, um autotratamento, porque acaba que quando ela ingere essas substâncias, elas têm uma sensação, uma falsa sensação de tranquilidade, de prazer, enfim, falsa porque realmente no momento que ela está usando, ela tem aquela tranquilidade, mas depois costuma vir uns sintomas de uma intensidade muito maior e muitas vezes ela acaba desenvolvendo também uma dependência, um alcoolismo, uma dependência de alguma substância. Então, assim, as principais seriam os transtornos ansiosos, eu acho que estão aí em primeiro lugar. Em segundo lugar, os transtornos de humor, transtornos depressivos e principalmente também os transtornos por uso de substâncias, sendo que um destaque importante a gente daria para o álcool. As pessoas estão bebendo mais do que bebiam antigamente. Olha, a propósito, doutor Bruno, o site G1 está com uma notícia de agora, falando o seguinte: venda de vinhos tem alta de 31% em 2020, impulsionada pela quarentena. Isso só vinho, hein? Não estamos falando de cerveja, uísque, outras bebidas, cachaça. Só vinho, alta de 31% no ano passado, ou seja, é informação aí que nada mais faz do que confirmar o que o senhor já tinha percebido na sua atividade profissional, no seu atendimento no dia a dia, né? Sim, sim. Teve um levantamento também que mostrou
que desde quando iniciou a pandemia, desde o primeiro caso de Covid, que foi em fevereiro do ano passado, 2020, até a metade do ano, teve um aumento das vendas de álcool, de modo de bebida alcoólica, seja todos os tipos de bebida alcoólica, subiu em torno de 93%. Então a venda, ela realmente comprova o que a gente vê no dia a dia. As pessoas realmente elas estão bebendo mais. E essa bebida, essa ingestão de álcool, ela vem aí nesse momento, né, dessa pandemia, justamente para suprir as incertezas, a insegurança, o medo que essas pessoas estão tendo em relação ao futuro. Sem contar que a gente mudou bastante também a forma de lazer ela mudou. A gente falava aqui no último programa que eu participei aqui com você sobre a fadiga do Zoom, né, voltado no ambiente de trabalho, mas assim, as próprias videoconferências de lazer com amigos, com parentes, as lives com os cantores, e aí já começa aquele petisco, vamos contar, vamos fazer um petisco, vamos fazer uma coisinha para a gente comer, e normalmente isso vem associado com cerveja, com vinho, com alguma bebida. Então, assim, os hábitos mudaram, as pessoas muitas vezes elas estão perdendo a noção do que é fim de semana, o que é dia de semana, porque praticamente todos os dias estão sendo iguais. Então, aquelas pessoas que muitas vezes saíam, olha, trabalha a semana inteira, chega sábado, vou tomar uma cervejinha com os amigos, enfim, elas não têm isso mais. Então, a segunda e o domingo e o sábado, muitas vezes estão sendo iguais. Isso faz com que a pessoa tenha uma certa dificuldade de saber qual é o dia ali que ela vai ingerir álcool, a facilidade muitas vezes de beber dentro de casa. Uma pessoa às vezes ela não vai sair segunda, terça-feira, ela não saía para beber porque não fica legal muitas vezes a pessoa bebendo na rua, mas agora ela está o tempo inteiro dentro de casa. Então isso contribui de certa forma para essa pessoa aumentar o seu consumo de álcool, muitas vezes sem perceber. Muitas vezes sem perceber, gradativamente ela começa a ingerir mais e mais quantidades de álcool. A gente está conversando aqui com o Dr. Bruno Brandão, que é médico psiquiatra e sócio fundador da Associação Brasileira de Neuropsiquiatria. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o preconceito que existe em relação à doença mental. Porque muitas vezes você fala, eu tô ali com uma tristezinha, não quer fazer uma terapia porque acha que isso é para quem tem um problema muito maior do que você. Tem um certo preconceito em relação à saúde mental, às doenças mentais, né? E quando esse preconceito acontece, o tratamento também não avança. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como a gente entender quando você está realmente doente. Na verdade, Adriana, essa inclusive foi o propósito. Esse inclusive foi o propósito do Janeiro Branco, né? Porque as pessoas, de um modo geral, as pessoas acham que saúde mental é sinônimo de ausência de doença. Na verdade, saúde de um modo geral, né? A OMS já fala que saúde é o completo bem-estar físico, social, enfim. Ela traz um novo conceito de saúde de um modo geral, colocando aí pra gente atividade física, alimentação como sinônimo de saúde, ou seja, promover uma saúde. E na saúde mental, isso não é diferente. A saúde, quando a gente fala em saúde mental, a gente não está simplesmente falando de ausência de doença. Saúde mental significa o quê? Um bem-estar que aquela pessoa sente, um estado de bem-estar e, principalmente, a capacidade de lidar com as adversidades, lidar com com sentimentos, com as emoções de alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva, frustração, são sentimentos normais que todos nós temos ao longo do dia. Quando a gente consegue equilibrar isso e administrar isso de uma forma adequada, a gente começa a falar em saúde mental. Então, não necessariamente é a ausência de doença. Uma palavra que eu acho que resume isso bem é a resiliência, que é a capacidade da gente enfrentar os problemas do nosso dia a dia. Então, mesmo que você não tenha uma doença mental, um transtorno mental instalado, você tendo esse equilíbrio entre as diversas emoções que você tem ao longo do dia, isso a gente já considera uma boa saúde mental. Se você tem esse desequilíbrio, mesmo que você não tenha um transtorno mental ali definido, que você não tenha um transtorno de personalidade, isso por si só já pode ser um fator de risco para você desenvolver uma doença mental. Da mesma forma, uma pessoa às vezes ela não tem pressão alta, ela não tem diabetes, mas se ela é sedentária, se ela não pratica uma atividade física, ou seja, se ela é sedentária,
se ela tem uma má alimentação, se ela tem hábitos de vida, hábitos de vida que não são hábitos saudáveis, a gente não pode falar que essa pessoa tem uma saúde por completa. Na saúde mental é a mesma coisa, ela pode não ter uma doença, mas hábitos, não saber gerenciar as emoções que todos nós temos, e isso por si só já é um indício que essa pessoa tá mais vulnerável a ter um transtorno mental. Então, o Janeiro Branco... Oi? Pois não. O Janeiro Branco, ele vem com essa proposta. A proposta de mostrar para as pessoas que saúde mental não é só ausência de doença e, principalmente, que para tentar pegar isso aí num começo, se a pessoa começou a desenvolver, porque a gente sabe que se a gente pega a doença no início, o prognóstico dela é melhor, e ensinar essas pessoas a buscar ajuda quando necessário e entender que doença mental é uma doença como qualquer outra, que merece uma atenção, um cuidado, e que a gente tem que lutar mesmo com todas as nossas forças contra esse preconceito. Só finalizando rapidinho, inclusive isso foi o tema do Enem, né? O Enem, sim, a prova isso, do Enem foi a redação a redação do Enem. Né? Isso eu acho que foi uma grande vitória para nós assim, da saúde mental, ter esse tema discutido num exame tão grandioso, tão importante que é o Enem. E só para concluir também, o senhor falou em manter, né, um equilíbrio das emoções. Tem alguma técnica, alguma dica, algum comportamento, algo que as pessoas possam fazer no dia a dia buscando esse equilíbrio? Olha, eu acho que o primeiro aspecto, né, eu acho que é o que já está sendo feito, que eu acho que é a informação. Então, assim, os órgãos de saúde já estão buscando oferecer essa informação. O Enem aí com essa redação já levantou mais essa questão à tona. E por parte das próprias pessoas também, buscar essa informação eu acho que é fundamental. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, não aprofundar, mas tudo que a gente tem uma noção, fica mais fácil da gente lidar. Outra coisa, outros aspectos, eu acho que são aspectos, de um modo geral, que vale para a saúde como um todo. Realizar atividades físicas, atividades prazerosas, então uma leitura, uma meditação, existe hoje exercícios de respiração, fazer, sei lá, um artesanato, praticar um jardim, enfim, ter um hobby. Eu acho que ter um hobby é fundamental. Em tempos de pandemia, né, eu acho que a gente evitar essa exposição diária a notícias, eu acho que é fundamental. A gente fica o tempo inteiro ali buscando informação, coronavírus, quantas pessoas morreram, isso, aquilo. Claro que a gente ter essa informação é importante, mas tem gente que fica 24 horas atrás dessas informações. Ter uma boa qualidade de sono, o sono aí é fundamental. Quem não dorme bem não tem saúde mental boa, e nem física. Então, assim, o sono ele é fundamental. Manter contatos com amigos, familiares. A gente está nessa restrição social, que na verdade é uma restrição física, mas a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, ali, conversar com a mãe, com o pai, com os amigos, via chamada, por que não? Né? Evitar o consumo de álcool, tabaco, e ter uma rotina. Eu acho que ter uma rotina também é fundamental, coisa que se perdeu muito nessa pandemia, é a rotina. Um horário certo para levantar, um horário para almoçar, um horário para descansar, ter uma certa rotina como a gente tinha antes da pandemia. A gente conversou com o Dr. Bruno Brandão, que é sócio fundador da Associação Brasileira de Neuropsiquiatria, falando sobre a campanha Janeiro Branco, de conscientização e cuidados com a saúde mental e o combate também à depressão e ao alcoolismo em meio ao confinamento. Dr. Bruno, muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Eu que agradeço o convite, estou à disposição aí de vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até. Obrigada, doutor. Mauro, os nossos ouvintes aqui, atentos e atentas, chamaram a atenção para uma notícia que eu li agora há pouco e eu vou me corrigir aqui. Muito obrigada, viu? Eu não tinha percebido, eu queria falar obrigada para quem aqui? Não colocou o nome. Mas a gente estava falando sobre a Coronavac, sobre alguns índices de eficácia, e aí o índice da vacina. Então, a